Eu conheci pessoas que não cantavam música para o Espírito Santo e nem orava para o Espírito Santo. Isso é um pecado gravíssimo que foi considerado uma heresia nos primeiros anos da igreja. Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo que o Espírito Santo é inferior a Deus. E aí eu acabo com a unidade da Trindade. Destruo a unidade da Trindade. Destruir. Então nós oramos por Pai, oramos por Filho e oramos por Espírito. Só que na forma do Senhor estabelecer o seu plano, Ele é aquele que decreta. É por isso que Jesus Cristo, ele é descrito nas Sagradas Escrituras como o unigênito do Pai, eternamente gerado. Só que na nossa limitação, a gente procura um tempo em que o Filho foi gerado. Foi eternamente, irmãos. Ele foi eternamente gerado. Se ele foi eternamente gerado, quando ele foi gerado? E o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho eternamente. Se ele é procedente do Pai e do Filho eternamente, quando ele foi procedido? Então não adianta querer entender a eternidade e o ser de Deus com mentes finitas como a nossa. Aquilo que nós não compreendemos no ser de Deus, nós nos submetemos, irmãos. Isso se chama o quê? Fé. Então, quando pessoas quiserem eloquentemente discutir com você sobre fé, elas não vão conseguir. Porque ímpios não têm. Ímpios não têm fé. Então não adianta discutir fé com quem não tem fé, né? Agora, quando crentes fazem isso, essa bagunça, isso mostra a falta de conhecimento da doutrina de Deus mesmo, né? A doutrina da Trindade corresponde à doutrina de Deus. Então, precisa se estudar mais sobre o ser de Deus, os atributos de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus. Por exemplo, uma coisa que comumente nós fazemos é pensar que atributos são partes em Deus. Deus não é divisível, irmãos. Deus não é composto. Composto é algo que pode ser dividido, pode ser decomposto, não é? Deus não é composto. Deus é simples. Deus é uma unidade indivisível. Então nós podemos estudar, o Senhor nos dá vários aspectos para estudarmos o seu ser, a sua essência, a sua trindade. Ele nos dá vários aspectos para isso, muitos mesmo. E quanto mais nós nos debruçamos em literatura, mais nós podemos fazer isso. Agora não vamos achar que nós vamos fazer isso do mesmo jeito que nós lemos um pão diário, não. Você quer estudar o ser de Deus do mesmo jeito que lê o pão diário. Sabe o pão diário? Um devocionalzinho, uma paginazinha bem pequenininha. Você termina de ler o pão diário, com meia hora você está com fome de novo. Não dá. Eu não estou dizendo que você não pode usar, certo? Vocês podem usar, mas entenda. Ali é um pãozinho com um golinho de café. Você vai estar com fome daqui a pouco. Aí nós nos acostumamos viver a fé com pãozinho com café. E aí a gente não vai entender muitas coisas mesmo, não. Nós vamos ficar naquelas... Sabe aquelas dúvidas que perseguem pessoas durante décadas de fé? Deus decretou o pecado? Mas como Deus decretou o pecado? Se ele decretou o pecado, sim, e ele continua sendo santo. Porque não é possível pensar em uma coisa que Deus não decrete, porque se tiver uma coisa que Deus não decrete, alguém decretou no lugar dele e é superior a Deus. Pronto. Simples. Não é simples? Agora a pessoa fica com aquela duvidazinha de, mas e se Deus é soberano e nós somos responsáveis? Passa a vida toda com essas dúvidas pequenininhas de neófitos. A dúvida persegue gerações. Por quê? Porque você continua no pãozinho diário, meu irmão. Você continua, dia após dia, ano após ano, no pãozinho diário. Não subestimo. Eu sei que isso vai exigir mais de pedagogia, de repetição, mas é isso que gera uma igreja madura. É isso. Não é aquela disciplinazinha de
Essas disciplinazinhas que muita igreja tem por aí, os meninos estudam aqui na escola bíblica dominical. Muitos. A Amanda aqui estava fazendo a EBF e disse, rapaz, Amanda, eu nem falei da estrutura do evangelho, porque todo mundo já sabe. As crianças fazem ensinar. Eu nem falei, nem me preocupei. É isso que dá substância à igreja, para que viva uma vida santa e piedosa. Para que não fica recorrendo em dúvidas de neófitos. É por isso que nós temos uma livraria. É por isso que nós investimos no Ministério da Palavra. Né? Porque você passa a vida toda com dúvidazinhas pequenas. Então, irmãos têm que se debruçar nas Sagradas Escrituras. Tem que estudar pesado mesmo. Todo homem tem que ser o teólogo do seu lar. Eu não gosto, não tem cabimento. Não tem, para homem não. Se for um moleque, pode dizer eu não gosto. Homem não tem essa possibilidade não. Homem não faz. O homem tem que fazer tudo o que não gosta. E glorificar a Deus com o que faz. E ser contente. Homem não é para fazer o que... porque eu não gosto. Tá bom. Chame a sua esposa aí para eu falar com o homem da casa. Né? Chame a sua esposa para falar com o homem da casa. Né? Porque tem esposa que é mais macho do que homem, irmão. A hora tem, não. Imagine hoje que tem mesmo. Né? Então, por causa dessa dificuldade de leitura, de estudo, de profundidade da fé, nós passamos muito tempo fazendo confusões com coisas que não deveria nos perseguir. Então, irmão, entenda uma coisa, eu vou dizer para vocês. Se vocês verem o ano passando e vocês não perceberem aprofundamento de fé e crescimento em vocês, fiquem preocupados. Irmãos, pelo amor de Deus, fiquem preocupados. Porque não pode não. Não pode. Não pode mesmo. Porque você não está criando anticorpos, envergadura e estrutura para vencer esse mundo que avança no mal. Você não vai conseguir. Então, pessoas essa pessoa que eu vi fazendo confusão entre as pessoas da Trindade, diminuindo as pessoas da Trindade, rapaz, tinha décadas de crente. Ensinava e pregava na igreja. Não podia cantar música para o Espírito Santo. Não podia orar para Jesus. Era só para o Pai. Então, nós vemos nessa economia da Trindade, na forma das pessoas aplicarem o plano de Deus, nós vemos papéis sendo desempenhados especificamente por cada um. Nós vemos papéis. Isso são papéis que são desempenhados. Quando você entende um pouquinho dessa doutrina da Trindade, você então aplica aquilo que foi criado à imagem e o ser de Deus. A mulher tem um papel diferente do homem e isso não a faz inferior ao homem. Olha como isso nos ensina sobre submissão. É uma complementariedade, não é igualdade nesses papéis sendo desenvolvidos. Então nós vemos, sim, o Pai decretando todas as coisas, naquilo que nos foi dado. O que nós temos para saber disso? Nós só temos a Escritura, irmãos. Nós não podemos ir além dela, não. Nós só temos a Escritura. Então, na Escritura nós vemos o Pai decretando todas as coisas. Nós vemos o Filho que é prometido estabelecendo aquilo que Ele decretou e o Espírito Santo aplicando a sua vontade nos santos. É o selo. Nós vemos isso. Mas nós vemos o próprio Filho sendo considerado divindade, recebendo adoração e oração. Nós vemos o próprio Espírito Santo sendo considerado divindade, recebendo adoração. E o próprio Deus. E é isso que nos mostra que Deus é uma unidade trina. Em pessoas diferentes, mas compartilhando da mesma essência. Como eu vou fazer gradação de inferioridade ou superioridade aí, irmãos? E por isso que isso foi considerado heresia. Desde os primórdios da igreja. Desde os primórdios da igreja, né? Então nós podemos sim, nós observamos a estrutura que nos é apresentada, por isso que nós oramos a Deus, nós exaltamos o Filho, nós pedimos pelo Espírito, porque essa é a estrutura que nos foi apresentada, é uma estrutura pedagógica. Então, apesar de ser uma conveniência nossa, não deve ser observado como se fosse uma lei.
de tal forma que orar para o filho suplicar para o Espírito seria uma heresia. É uma pedagogia apresentada a nós pelas Sagradas Escrituras nesses papéis desempenhados pela Trindade. Papéis desempenhados pela Trindade nesse plano redentivo de Deus para com a humanidade, né? Mas somente isso. Então, quando nós queremos resguardar Deus da nossa insignificância de raciocínio, nós ficamos com dúvidas, muitas dúvidas mesmo, né? Nós temos medo de dizer que Deus decretou o pecado. Deus decretou o pecado. Nós temos medo de dizer que Deus decretou a queda de Lúcifer. Desculpa, Lúcifer não existe não, Satanás. Que Deus decretou. Foi Deus. Agora, se nós não conseguimos harmonizar isso mostra a nossa limitação. Porque se aconteceu algo, toda causa tem um causador, irmãos. Entenda isso. Toda causa tem um causador, tem algo que veio antes dele, que o causou. Então, se algo aconteceu, alguém ou algo o causou. Se não foi Deus, foi quem? Então, por isso que a doutrina mais importante é a doutrina de Deus. Porque se eu não conheço a doutrina de Deus adequadamente, eu peco em todas as outras coisas. A doutrina mais importante é a doutrina de Deus. Agora, se a minha moralidade não aceita isso, aí vai discutir com Deus, meu irmão. Aí, se a minha moralidade não aceita, se o meu senso de justiça não aceita que Deus decretou a queda de Satanás, que Deus decretou o pecado, se a minha moralidade não aceita isso, então aí nós temos que ir além da Bíblia. Olha o que eu estou fazendo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando filosofia, teologia e aplicando a esse raciocínio. É isso. Toda ação tem algo que a gerou. Toda ação, irmãos. Toda. Aí você volta lá para o final de todas as coisas. Aquele que gerou tudo que existe. Ele tem que acabar. Por quê? Tem que chegar nele. Por quê? Porque senão alguém está antes dele o gerando. Para que todas as outras coisas sejam geradas. É só aplicar isso. Então, assim, não é que nós não entendemos. Nós não chegamos a uma satisfação cognitiva que pessoas caídas chegam. Porque quando nós chegamos até esse limite de reflexão, e Deus nos deu muito, então, eu acho absurdo aquela música, ninguém entende a Deus, ninguém entende a Deus. É absurdo do absurdo, a música daquela. Deus nos deu para nós entendermos. Deus nos deu muito para nós entendermos. Então, muito cuidado quando usar o recurso da fé de forma muito simples, né? Isso aí é fé. Não, você pode refletir um bocado. Muito. Aí chega num ponto em que diz, aqui é fé mesmo. Porque a Bíblia começa assim. Criou Deus. E quem foi que criou a Deus? Então, nós vamos até lá e nós percebemos isso. Então, a nossa reflexão é uma reflexão, essa reflexão criacional mesmo. E de lá, todas as coisas fluem. Todas as coisas. Então, se eu imaginar algo na existência que existe, foi gerado por alguém ou por algo com poder suficiente para gerar. Se não é Deus, quem é? Existe alguém superior a Deus. Deus decretou todas as coisas. E entenda isso, irmãos. Deus determinou. Ele não aceitou. Ele determinou. Determinou. Ele, não é, porque assim, Deus constatou algo. Deus é a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Olha, imagine isso, irmão. Se Deus permitiu algo que Ele não decretou, quem decretou? Quem? Se toda causa tem um causador, quem fez isso? É alguém maior do que Deus, então. Então, a gente chega a esse raciocínio. E isso deve nos satisfazer, porque nós paramos um ponto onde somente a fé compreende.
Mas nós paramos lá. Ímpios fazem o quê? Matam Deus, reprovam Deus, não aceitam a existência de Deus. A fé nos faz fazer o quê? Descansar na grandeza do Criador. Mas nós vamos até lá. Então nós traçamos muitos caminhos até o ímpio. O Deus deles é o quê? O acaso. É o acaso que gerou. O nosso é o Deus bíblico das Sagradas Escrituras, porque nós temos fé. Mas nós traçamos os mesmos caminhos, muitos nesse processo de raciocínio filosófico. Nós traçamos. Só que quando nós chegamos num ponto, nós dizemos o quê? É Deus. Aqui é Deus, olha aí. Olha a grandeza dessa reflexão. Olha a grandeza dessas considerações existenciais. Olha a grandeza. Aí o ímpio diz, foi o acaso. Por quê? Porque eles não têm o que nós temos. É o privilégio da fé. Nós dizemos, lá está Deus. Mas como Deus fez isso? Agora não é comigo não, agora é com Ele. Ele fez. E eu descanso nisso. Pronto. Então quando a Escritura se cala, nós nos calamos. Quando a Escritura não fala, nós não falamos. Então, por isso que o se é tão complicado. Se isso, se aquilo. Então ensine. O se pertence a Deus. O se não é meu. O se é dele. Mas se Deus fizesse isso, mas ele não fez. O se é dele. Não somente dele, né?